Conta a benção, irmão. Conta a benção. Deus abençoe, irmãos. Último dia do ano, chegando. Chegando não, chegou já, né? E esse ano foi um ano bem intenso para mim, para minha família. A gente saiu do Rio de Janeiro, cidade não tão maravilhosa, e viemos para São Miguel do Oeste, uma realidade bem diferente da nossa. E quando a gente veio para cá, as coisas foram se ajeitando. A gente chegou, meu pai chegou primeiro com o irmão Enio, e quando ele chegou aqui, começou a conversar com o irmão Enio, com projetos e tal, mas ele veio para cá com uma ideia na cabeça e aquela ideia não foi como a gente pensou. O irmão Enio se enganou ali e acabou que os planos que era com o irmão Enio não foram bons. Mas aí meu pai pensou em ir para Chapecó, que era uma coisa que ele tinha pensado, porque tem irmãos lá que poderiam ajudar e tudo mais. E quando o irmão Enio foi pro culto, meu pai achando que ele ia para Chapecó, que aí ele ia conseguir conversar com os irmãos, aí não foi assim. O irmão Enio falou, não, senão você vai querer ir para Chapecó, vamos lá para São Miguel. São Miguel, nunca nem tinha ouvido, nem imaginado isso aí. Não conhecia nem o pastor Nildo ainda. Mas ele veio para cá e foi amor à primeira vista. Ele amou a cidade, a gente veio para cá. As coisas foi meio difícil no começo, mas foi se ajeitando. Conseguimos emprego, eu, meu pai, minha mãe, estamos um emprego muito bom. E tem sido uma bênção aqui, tanto na nossa vida pessoal, profissional, tanto na nossa vida espiritual. Eu creio que a nossa família num todo cresceu muito e eu fico muito feliz. A igreja ajudou bastante nisso. Estou muito feliz por estar aqui, por estar com vocês. E essa nova fase, sabe, da nossa vida, estar passando com vocês é muito bom. E eu queria falar que Deus, ele age de formas diferentes. É engraçado ver isso, né? O João L. estava contando um testemunho ontem na reunião dos jovens. Ontem. E ele falou como que Deus falou com ele de uma forma lá. E eu queria que Deus falasse assim comigo. Porque foi um tio dele que chegou e falou assim. Ele tem um dom, né? E ele chegou e pá! E Deus age diferente, né? E porque comigo ele não age assim. Mas a gente tem que aprender, sabe? A gente falou isso numa reunião dos jovens. A gente tem que aprender a ver como que Deus fala com a gente. Se ele vai falar por sentimento, por outras pessoas vindo falar, nas pregações, nas músicas. Cada um tem o seu jeito. Deus conhece cada um e sabe como que eles vão ouvir cada palavra. E a última mensagem que eu li esse ano foi um guia. E nela o irmão Brana conta uma história. E essa é uma história dele no mata. Ele era filho de uma índia. Então ele se sentia, sabe, meio do mato, sabe? Ele conhecia caça desde criança. Se vocês forem ler o livro da história da vida dele, né, o Sobrenatural, o primeiro livro é só ele no meio do mato, brincando, caçando e um monte de coisa assim. Então, a gente vê que ele é um cara assim que conhece, é um homem, né, que conhece a mata, conhece as florestas. E nessa mensagem ele conta que na lua de mel dele, com a irmã Meda, né, na lua de mel dele ele vai para uma casa tipo uma chácara, né? Um rancho de um irmão lá, de um guarda florestal lá que era amigo dele, e ele vai para esse lugar. Só que o irmão tinha falado que ia chegar um dia depois, e ele chegou um dia antes. E quando ele chegou lá não tinha lugar para eles ficar, porque o lugar estava fechado, e eles ficaram numa outra parte lá que o irmão Brano conhecia. Só que ele estava frio, né? Uma barraca meia água, ele falou uma cabana.
uma cabana, né? Ele ficou ali numa cabana, só que era precário, né? Ele não tinha ninguém ali para ajudar, não tinha nada. Tava na época de bastante frio. O irmão Brana fala que na noite ele ia ficar uns 23 graus, negativo. Então era realmente bem frio. E a irmã tava lá, a irmã Meda com o Billy Paul. E eles estando lá, o irmão Brana teve a ideia de caçar. Ele queria caçar um veado lá. E para eles terem o que comer, né, a comida de inverno ali. E foi isso que ele fez. Aí deixou a irmã Meda lá, que não conhecia nada da floresta, não conhecia nada do lugar ali que ela estava. Deixou ela lá com o Billy Paul, pequeno, criança, ele tinha uns 3 anos mais ou menos. E ele saiu para caçar, e ele vai contando como foi a caça dele, que ele viu uma puma, e aí ele foi atrás. E estava muito difícil de caçar naquele dia específico, porque tinha muita névoa no lugar. Então ele não conseguia enxergar a palma da mão aqui assim, na frente dele. Ele não conseguia enxergar direito, porque era um lugar estava com muita névoa, né? Muita cerração. E ele estando lá, ele foi caçando, e a gente vê ele contando, é muito legal ver ele contando essa história, porque ele vai contando os detalhes da caça, e a gente vê que ele é um entendedor mesmo, ele entende cada detalhe, ele vive aquilo, ele sempre viveu aquilo. Então a gente vê que ele é um homem muito bom de caça, que ele conhece a mata, e ele fala que ele vai andando ali, vai andando e procurando os animais. Ele tentou matar um urso pelo cheiro dele. Ele falou que ele via onde que o urso tinha passado só pela folha pisada. E ele vai vendo assim, ele vai contando, a gente vê que ele realmente é um entendedor do assunto de caça, sabe? Mas isso não mudou o fato que aconteceu. Começou a ficar de noite, e ele conseguiu matar um veado, bem grande, e ele fez todo o processo de limpeza, que ele amarra o veado, joga a corda por cima de uma árvore e puxa. Então ele fica pendurado, e ele amarra lá para ele conseguir limpar. E ele faz todo o processo de limpa, tira a carne, enrola tudo certinho e guarda na mochila e deixa lá. Deixou lá amarrado lá, só com as coisas na mochila, e foi pro caminho dele, voltar para casa. Só que ele tinha corrido atrás dos bichos, tanto do urso como da puma. E aí acabou que ele foi mudando um pouco do trajeto. E na hora da volta, ele não sabia exatamente para onde voltar. Mas ele falou, não, eu sou homem do mato. Eu sou bom, eu sou o grande. Então não tem como me perder. Eu sou filho de índio. Como assim eu vou me perder? E ele pegou e saiu. Começou a andar, andou para um lado, andou para o outro, foi vendo onde que ele estava. E aí, 30, 40 minutos, 45 minutos, assim, mais ou menos, quando ele para assim, ele olha em volta. Calma, não tô reconhecendo esse lugar. E quando ele olha assim, o veado amarrado assim na árvore, ele tinha aberto e colocado ali. Ele andou 45 minutos, mais ou menos, e voltou para o mesmo lugar que ele tinha saído. E ele, calma lá, né? Não, mas eu consigo, eu andei isso aqui tudo, já saiu de novo. Andou. Dessa vez ele andou mais, falou que foi, não, agora eu vou achar o lugar certinho. Passou mais um tempo, 40, 50 minutos, quando ele olhou de novo, o veado aqui, de novo, ele estava andando em círculos. O pessoal chama isso de círculo da morte, né? Caminhada da morte. Ele ficava andando, e quando ele via, ele estava no mesmo lugar, parado no mesmo lugar que ele tinha saído. E ele ficou, não é possível, como assim? Eu consigo, eu ando na mata desde criança, eu já andei nessa floresta aqui, matei um urso aqui um tempo atrás, como assim? Eu consigo. E ele ficou tentando se enganar. Ele ficou tentando, não, eu sou bom, eu consigo. E ele fala que não dá para fazer isso, porque você está falando assim, não, tá tentando se forjar, né? Blefar consigo mesmo. Mas dentro aqui você sabe. Ele dá o exemplo, ele faz uma analogia a gente, que a gente pode falar, não, eu vou ver Deus, eu estou aqui, estou no caminho, eu sou bom, eu sou top, eu não tenho erro meu.
não dá, você não pode fazer isso, porque você chega no final, você não pode blefar consigo mesmo, só se enganar falando, não, eu sou bom, eu sou um cristão, eu vou na igreja todo domingo. Você não pode se enganar falando isso, porque quando você chegar no leito do hospital, você vai ver, eu realmente não posso me encontrar com Deus. E ali você vai pedir ajuda. E ali você vai precisar de Deus. E você vai buscar mais. E o irmão Brana estava ali, perdido, porque ele estava ali há mais de quase 2 horas e não conseguia encontrar o caminho de volta. E ele já estava se achando louco já, porque ele começava a ouvir uma voz. Eu sou o socorro bem presente nas horas incertas. E ele ficava ouvindo isso. Ele andava e ele estava achando que ele estava louco, porque as pessoas, quando elas estão perdidas na floresta, ele conta vários relatos de pessoas que se perdem, ficam loucas, atiram em si mesmo, começam a ouvir vozes e ficam gritando, e homens desesperados quando ficam perdidos. E ele estava achando que ele estava assim. E ele pegou e, não, calma, pode ser Deus falando comigo. E ele tirou seu chapéu, tirou o casaco dele, se ajoelhou e orou. Deus, minha esposa, eu acabei de casar, ela está ali em cima, Senhor, está em algum lugar, meu filho, eles vão morrer. E eles iam morrer, porque eles estavam sozinhos, o outro irmão só ia chegar no outro dia, eles não tinham comida, ia fazer muito frio de noite, ele estava sozinho. E o irmão Brana foi caçar e estava perdido. E ele falou, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso da sua ajuda. E ele falou isso porque ele precisava, e ele não tinha quem ajudar ele ali. E ele terminou sua oração, uma oração simples. E ele colocou seu chapéu, levantou, colocou seu casaco, e ele saiu. Ele falou, não, eu estou andando em círculo, então agora eu vou andar numa linha reta. E ele falou, não, eu vou aqui, para cá. Ele começou a andar, e aí quando ele ia em direção assim, ele sentiu uma mão segurando ele. Aí quando ele olhou para trás, era a montanha em que a esposa dele estava, a esposa e o filho dele. E aí ele viu que ele estava indo literalmente para o caminho contrário da salvação da família dele. E ele começou a andar, ele agradeceu a Deus e começou a cantar, começou a andar, e ele pediu para que Deus guiasse ele até a esposa e não saísse, né? Não deixasse de guiar, continuasse guiando. Começou guiando ali e que continuasse. E ele continuou andando, e ele sabia que tinha um fio que ele tinha instalado com o irmão lá desse chalé, desse lugar, e que aquele fio levava exatamente para onde a esposa dele estava. E ele tinha colocado ali. E ele levantou a mão com o rifle dele aqui e falou, Deus, deixa eu tocar essa linha. Eu sei que ela está aqui. Deixa eu tocar essa linha da vida, que é a minha vida. Aquela linha representava isso para ele, porque ele precisava tocar ali. E ele continuou andando, até que chegou um momento que ele segurou aquela linha. E ali ele agradeceu e não queria soltar aquela linha, porque era ela que ia levar a vida para ele, para a família dele. E a gente precisa disso. A gente precisa segurar essa linha, pedir para Deus nos guiar até ela. Então a gente precisa disso. Que Deus nos guie até esse caminho. E para esse ano, a gente precisa pedir isso, que Deus guie em cada momento, cada escolha, cada momento, tudo precisa que Deus esteja aqui, guiando cada passo, palavra, negociação, vida espiritual, tudo. A gente precisa dele, ele é o nosso guia, o melhor guia, o guia que vai fazer tudo dar certo. A gente pode estar indo para o caminho contrário. Se a gente colocar ele como guia, o principal, sem substituto para ele, porque ele é assim, a gente vai conseguir, a gente vai chegar no caminho. E o irmão Brana chegou, e a gente vai chegar também. A gente precisa disso.